Que você tenha um dia abençoado, seja muito bem-vindo ao canal TC Diverso. Se gostar de conteúdo como esse, deixa um like, acione o sino das notificações, viver novidades sobre o mundo da tecnologia, dicas sobre celulares que vai ajudar você de alguma forma. Seja muito bem-vindo a esse humilde canal. E hoje vamos falar de alguns aparelhos, né? Lembrando que o propósito desse vídeo aqui é realmente informar, né? Trazer informação, ajudar as pessoas de alguma forma, tá? E vamos falar hoje sobre dispositivos celulares ali na faixa dos R$ 2.000 ou um pouco menos e um pouco mais, tá? Porque preço varia muito de onde você for comprar, de qual cidade você está, se é na internet, se é em loja física, se tem garantia, quanto tempo, enfim, tá? Então varia muito, mas o propósito desse vídeo é justamente informar, né? Por exemplo, quando uma pessoa chega para mim e diz qual é o melhor celular para eu comprar, né? Eu já recebi muito essa pergunta e eu sempre falo a mesma coisa. Quanto você está disposto a dar num aparelho celular, tá? Quanto você está disposto a investir, tá? Então, realmente, por isso que sempre tem aqueles vídeos, né, com faixa etária de preço, e hoje vamos falar nessa faixa etária dos R$ 2.000, voltando um pouco à essência do canal, né, quando se falava mais em celulares, enfim, tá? Primeiro aparelho dessa lista, os primeiros dois, né, são da Samsung, tá? Por que eu coloco a Samsung aqui? Principalmente por questão de anos de atualização, que 6 anos de atualização é muito tempo, e realmente assim é muito bom, tá? E nessa lista, né, vamos começar com o A55. Ele ainda é muito bom, tá? Tem um acabamento bom. O seu processador não é lá essas coisas, tá? Realmente assim ainda se tem um pé atrás, né? Quando se fala de Exynos, né? Ele, se eu não estiver enganado, o processador dele aqui, né? Vou deixar uma imagem aí do processador, realmente o nomezinho bonitinho. Mas de memória, se eu não estiver enganado, é o Exynos, né? 1480, tá? É um processadorzinho assim que dá conta do recado, sim, tá? Ele tem versões até 8, tem versões com 8 GB de RAM, 256, então é muita coisa. É um celularzinho muito bom, tá? Tem um acabamentozinho bom também, tá? Então o A55 é uma ótima pedida. O A56 ainda está acima dos R$ 2.000, então nesse vídeo fica mais assim o A55, né? Mas o A56 também é muito bom, lembra muito o Redmi Note 8, tá? Mas assim, é muito bonito mesmo, tá? A Samsung eu acho que acertou no seu design, tá? Então fica aí um ótimo aparelho, tá? No entanto, se você é um cara que, digamos assim, prioriza principalmente muito desempenho, fluidez em um celular, né? Design, isso aí vai de cada um, tá? Mas tem dois aparelhos que são monstruosos com relação a isso, né? Enquanto se fala aí principalmente em desempenho, nessa faixa etária de preço não tem como, tá? Estou falando do Poco X6 Pro e do X7 Pro, tá? O X7 Pro ele também, né, tá acima dos 2.000, tá? Mas com certeza com o tempo o preço dele vai cair, né? Ele vai cair de preço também. Mas assim, são dois ótimos celulares, né? O X6 Pro, ele tem um processador, né, o Dimensity 8300 Ultra, né? E a sua versão mais atual, né, que é o X7 Pro, tá? Tem o Dimensity 8400 Ultra. Não tem tanta diferença assim com relação ao processamento de uma geração para outra, né? Porém, o X7 Pro tem a vantagem de ter uma bateria maior, com 6.000 mAh de bateria, contra 5.000 mAh do X6, né? E também do A55, tá? Com relação a isso, né, os Poco, eles levam vantagem principalmente nos seus carregadores, tá? Que o X6, se eu não estiver enganado, é um carregador de 67 watts, tá? O do X7 eu não tô lembrado agora, mas vou estar deixando a imagenzinha aí também, tá? Então fique tranquilo que a informação vai estar aí. E por fim, um aparelho que também tá interessante e que vai cair de preço, tá? E que vale a pena ficar de olho, é o Poco F6, tá? Com a chegada do Poco F7, o Poco F6 também vai cair de preço e também vai se tornar algo interessante, tá? Vai se tornar mais interessante, se bem que ele já caiu um bocado de preço, tá? Então realmente aí pode ser que seja interessante se você encontrar, tá? Poco F6 ali, né, ele vai ter o Snapdragon, né, 8S de terceira geração,
É um baita de um processador, realmente um celular monstruoso também. Tem um ótimo acabamento, se bem que o Poco X7 Pro ele tem vantagem justamente na construção, tá? Mas realmente assim são aparelhos que valem muito a pena, tá? Quatro aparelhos ali, né? Alguns aparelhos interessantes nessa faixa etária de preço, né? O A55, o X6 Pro, X7 Pro, tá? E dependendo do preço, né? Possa ser que o Poco F6 se torne interessante se o preço dele cair. Mas celulares nessa faixa etária de preço que chegam a ser interessantes, né? Alguns menos de R$ 2.000, outros um pouco mais. Mas assim, nessa faixa etária de preço, são aparelhos interessantes. Se você gostou do vídeo, forte abraço, valeu, fiquem com Deus, fui, tá? Lembrando que é um vídeo bem resumido, tá? Porque se fosse falar detalhadamente ia gastar um bom tempo.